Tudo começou durante o governo militar de Emílio Médici, após uma breve visita do presidente ao Nordeste em 1970. Na época, a região estava sofrendo pela seca. O então presidente, durante seu discurso no dia 6 de junho de 1970, em Recife, Pernambuco, decidiu tomar medidas para solucionar o problema. Vamos abrir uma estrada na qual eles migrarão e irão encontrar terrenos mais férteis. Foi então que, durante a viagem de volta de Recife para o Rio de Janeiro, a construção da rodovia transamazônica foi imaginada. 10 dias depois, foi instituído um decreto-lei número 1106, que criava o Programa de Integração Nacional, o PIN, que tinha como objetivo promover a maior integração à economia nacional. Mas, para entendermos melhor as dificuldades e o início de tudo, vamos retroceder 120 anos. No início do século XX, o Brasil se empenhou na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. As cachoeiras dos rios da região, que impediam o transporte de gente e cargas na fronteira com a Bolívia, seriam contornadas com a construção da estrada de ferro entre Porto Velho e Guajará-Mirim, em Rondônia. 364 quilômetros, 5 anos de obras, 34 mil homens no trabalho. 6 mil morreram atacados por tribos ferozes, devorados por feras ou vítimas da malária, febre amarela, do tifo e fome, devido ao isolamento imposto pela Grande Floresta. Mas a ocupação efetiva só começaria de fato com a construção da Belém-Brasília, com os seus primeiros 550 quilômetros floresta adentro, seguindo a estratégia de integração ao centro-sul do Brasil, estabelecida pelo Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. Eu vou pro Belém do Pará. Eu vou pro Belém do Pará. Com 3.400 trabalhadores divididos em 11 turmas e 200 caminhões, tratores e outras máquinas que eram lançadas até de paraquedas nos setores de difícil acesso, a Rodovia das Onças, apelidada na época, foi inaugurada em 31 de janeiro de 1960. O carimbó é goiano, mas vou levar pro Pará. Não demorou a atrair centenas de milhares de imigrantes que desbravaram as margens da rodovia e criaram novas cidades. Seus mais de 2.000 quilômetros ficaram transitáveis em 1964, mas o asfalto só foi concluído em 1973. Pela primeira vez, ir da Amazônia para as outras regiões do Brasil era mais rápido que ir a países vizinhos. Estou chegando pra nós tomar tacacá. O movimento orquestrado de invasão da Amazônia começa realmente a partir da década de 1970. O Brasil vivia a euforia do milagre econômico. No Nordeste, uma forte seca deixava um rastro de fome e desespero. E para acabar com a fome no Nordeste, o governo decidiu construir aquela que seria a maior rodovia do mundo, a Transamazônica. O discurso do governo era proteger o vazio demográfico e aproveitar as potenciais riquezas da região, colonizando-a através de incentivos governamentais. A estrada teria 10 quilômetros de cada margem reservados para colonização e reforma agrária por meio de agrovilas. É claro que 70 anos depois da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, quando foi iniciada a construção da Transamazônica, os recursos eram outros. Equipamentos gigantes, muitas vezes transportados por helicópteros, derrubavam grandes árvores e abriam uma estrada. Mesmo assim, dezenas de operários ficaram pelo caminho.
Ninguém pensa em Cabedelo, uma pacata cidade do litoral da Paraíba, quando o assunto é a Transamazônica. Nessa cidade, no passado, os portugueses construíram uma fortaleza para se defender do ataque dos índios por terra e dos holandeses pelo mar. Partindo de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, ela passa pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, corta o Pará inteiro, até terminar no Amazonas. Na época da construção, a ideia era que a estrada seguisse por mais 500 e poucos quilômetros até Benjamin Constant, no Amazonas, perto da fronteira com o Peru e a Colômbia. Ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru, o ministro Mário Andreasa adiantou que a Transamazônica deverá ser inaugurada em 7 de setembro de 1972. Será um grito de independência de uma vasta região até hoje escravizada à falta de meios de transporte e comunicações. O mapa traçado mudou mais de uma vez. Em 1970, quando começaram as obras, imaginava-se que a rodovia fosse terminar em Cruzeiro do Sul, no Acre, o que de lá seria ligada ao Peru, atravessaria a Cordilheira dos Andes até chegar a Lima, tudo isso em menos de 2 anos. Marabá, no Pará, foi o primeiro trecho da Transamazônica que passou pela selva propriamente dito. A derrubada da primeira árvore dando início oficial à construção da rodovia foi acompanhada por Médici em Altamira, no Pará, em outubro de 1970. O ministro dos Transportes, Mário Andreasa, visitou as obras que se desenvolvem ao longo do traçado da Transamazônica, percorrendo inclusive o trecho de 250 quilômetros entre o município de Estreito, no Maranhão, e Marabá, no Pará, que já estão com os trabalhos de terraplanagem inteiramente concluídos. Este trecho integra a primeira etapa da construção da Transamazônica, totalizando 1.390 quilômetros desde Estreito, no Maranhão, até Itaituba, no Pará, que no início dos anos 70 era só um lugarejo remoto com cerca de 15 mil habitantes. A inauguração de cada trecho reunia grandes plateias. A meta era terminar as obras em 4 anos. Com o título Chega de Lendas, vamos faturar, um anúncio vende o peixe amazônico. A propaganda apresentava a região como um pote de ouro à espera de felizar dos interessados. O plano era levar 100 mil famílias para as faixas de 200 quilômetros ao longo das novas rodovias federais na Amazônia, somando mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Os colonos aprovados para a colonização da Transamazônica recebiam casa, 2 hectares de terra e mais 5 salários mínimos nos 5 primeiros meses iniciais da ocupação. Os construtores da longa estrada permaneciam sem comunicação com seus familiares no isolamento da selva, que podia durar meses. As chegadas e as partidas eram feitas em aviões pequenos que pousavam em pistas improvisadas. Calcula-se que por volta de 4 mil trabalhadores tenham sido enviados à região para trabalhar na estrada. O município de Brasil Novo foi criado em 1972 para ser a primeira agrovila da Transamazônica. Porém, o erro fatal dos governantes foi acreditar que a Amazônia tem solo muito fértil. Com a floresta extraordinária, dava a impressão de ter um solo extremamente rico e produtivo. Mas a realidade contrariou os sonhos da época e foi sendo verificado aos poucos que a terra era realmente muito pobre. Para não passarem fome, os colonos precisavam mudar os hábitos e chegaram a comer macacos que caçavam nos arredores. Os problemas antigos nunca foram superados. As pequenas famílias e agricultores que foram lá ficaram na margem, totalmente isolados devido à falta de investimentos durante anos.
assim como muitos projetos nas últimas décadas. A lição da selva aos ousados foi dura. 50 anos depois, a Transamazônica tem trechos que pouco mudaram desde quando foram abertos e muitos dos que se aventuraram pelos caminhos da mata nunca mais voltaram. A primeira parte da BR-230 asfaltada é a soma de trechos que já existiam antes dos anos 70, com outros novos abertos pelos militares. Do plano inicial de 8.000 quilômetros, a Transamazônica acabou ficando com pouco mais da metade, e a rodovia e o seu sonho de ligar o Brasil de leste a oeste terminou em Lábrea, no coração da Amazônia. A história demonstrou que o projeto foi um completo fiasco e um desastre ambiental. O problema foi que a construção aconteceu apenas 4 meses depois da visita de Médici a Recife, ou seja, não houve qualquer tipo de estudo sobre viabilidade econômica e ambiental. A construção de vias e rodovias é apontada atualmente como uma das grandes causas do desmatamento, além de facilitar o transporte de madeira ilegal, grilagem e garimpagem. Além disso, a falta de infraestrutura dos trechos, principalmente na região do Amazonas e do Pará, prejudica o transporte e passagem de carros e caminhões, impactando consequentemente na economia. O que torna ainda mais complexa a pavimentação da estrada que ligaria áreas intactas da Amazônia é o alto custo. Em épocas de chuva, a rodovia é intransitável devido à lama. Mas, para pavimentá-la, diversos estudos são necessários, principalmente em relação a como afetaria o meio ambiente. Nos últimos 50 anos, estima-se que cerca de 17% da Amazônia tenha sido desmatada. Um relatório de 2018 estimou que, se esse número atingir 20 a 25%, toda a floresta poderá começar a entrar em colapso. Derrubar a Amazônia para ganhos de curto prazo ignora o fato de que o planeta como conhecemos não existiria sem essa floresta. Conter o desmatamento, a ocupação por grilagem, o garimpo, os conflitos de posse de terra e o avanço da fronteira agrícola é o principal desafio para estancar o processo de fragmentação e para tirar a Amazônia do destino inexorável dos outros biomas brasileiros. Que as letras garrafais da propaganda ufanista dos anos 70, a Amazônia já era, não tenham sido proféticas como parecem. Por esse vídeo é isso. Obrigado por assistir até o final. E se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe. Tchau! Nos vemos no próximo vídeo.